Fala aí, galera, estamos aqui na nossa 17ª aula e hoje nós vamos fazer esse exercício para terminar essa parte de funções. O exercício ele é muito interessante e a gente consegue com ele ter uma visão mais clara das equações de segundo grau. Por exemplo, ele quer que a gente construa o gráfico geral de uma função quadrática, ou seja, de uma função de segundo grau. Toda função de segundo grau ela tem essa cara, né? Y é igual a um número multiplicado por x ao quadrado, mais um número multiplicado por x, mais um termo independente aqui, que é o tal do nosso c. E todos eles dependem somente do valor que a gente der para x, porque a, b e c são valores fixos, que a gente pode inventar. Eu quero é o seguinte, é construir uma função de segundo grau em que eu vou modificando os valores de A, B e C, ele automaticamente vai me dando como que vai ficar essa equação do segundo grau, como que vai ficar o gráfico dessa função do segundo grau. Então, para isso, eu vou criar primeiro esses três parâmetros, né? O A, o B e o C. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Crio uma reta. E vou esconder esses pontinhos aqui. Aí vou criar outras duas paralelas. Certo? Sobre essas três retas vão variar os parâmetros A, B e C. Isso não se faz, né, com folha e papel. Eu só estou utilizando aqui essas três barras verticais para a gente ter uma linha na qual o A, o B e o C possam se movimentar para a gente ter esses parâmetros diferenciados. Então, a gente vai criar aqui o zero de cada um desses parâmetros. Vamos criar o 1. E vamos criar a variável livre aqui. Vamos dar nome a todos eles. Zero, 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 um, e A, B, C. Já está lá o nome dado. Só testando a nossa construção, ó. Agora vamos criar a razão por 3 pontos. Esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C. Agora, com esses três parâmetros já pré-estabelecidos, a gente já pode montar a equação geral da função do segundo grau. Aí a gente vem aqui na calculadora e faz A multiplicado por x ao quadrado. Então, vai ser a variável A multiplicado por x ao quadrado. Depois, mais o parâmetro B multiplicado pela variável x. Depois, adicionado ao parâmetro C. Aí ele nos dá isso aqui. E isso tudo é o nosso y, né? Ou f de x. Você vê que ele já dá até calculado, porque eu já dou valores. Conforme eu mudo os parâmetros A, B e C, ele muda o nosso resultado final. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte.
vem aqui na homotetia, 0, unitário, e a razão. Esse aqui é o nosso y. Agora a gente vai criar o nosso p. A gente pode vir aqui pelaquela tática do ponto médio, depois a simetria. Desculpe. Eu cliquei na linha, né, na reta e não no ponto. Olha lá. E aquele ali é o nosso ponto P, ele que vai descrever a trajetória. Esse ponto aqui central a gente não utiliza ele, a gente esconde. Agora o que eu vou fazer é criar o locus de P em função de x. E o que ele me dá? Uma função do segundo grau, porque foi isso que eu fiz realmente. Eu peguei o a, que é esse termo aqui, multipliquei por x ao quadrado, depois b por a, depois o c. Essa aqui, a linha vermelha, é a trajetória de P conforme eu vario o x, né? A gente pode até colocar aquele pontilhadozinho pra gente para ficar mais bonito nosso desenho, certo? O P, ele tem uma projeção em x e tem uma projeção em y, né? A projeção em x ele dá aqui e a projeção em y ele dá automaticamente ali. Agora, o que acontece? Eu vou variar os parâmetros a, b e c, e com isso a gente vai ver como que o gráfico da equação do segundo grau vai mudar. Por exemplo, o que o a significa numa equação do segundo grau? Por exemplo, se eu aumentar o a, tá vendo? Que a parábola ela começa a se fechar, né? Quanto maior o a, mais a parábola está fechada. Conforme eu diminuo o a parábola ela vai aumentando, né? Entre 0 e 1 também ela está aumentando. Agora vocês podem perceber uma coisa, que conforme eu aproximo o a, né, o parâmetro a de 0, né, vocês podem ver por aqui, conforme eu aproximo o parâmetro a de 0, esse termo aqui, ax ao quadrado, ele tende a se anular. Porque se a for 0, 0 vezes x ao quadrado, independente de qual for o x ao quadrado, vai dar 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, esse termo aqui vai sumir. E o que vai restar para a gente? Y é igual a bx mais c. E isso é uma típica equação do primeiro grau. Então, quando a gente aproximar o a do zero, a nossa parábola tende a uma reta. Tá aí. Ou seja, a nossa parábola ela virou uma reta, porque o parâmetro a foi zerado. Isso de uma equação do segundo grau virou uma equação do primeiro grau. Tudo bem? E se eu diminuir, ele vira a concavidade dele de cabeça para baixo. Ou seja, se o a for negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Se o a for positivo, a concavidade é para cima. E quanto menor ela for, mais fechada para baixo ela é. Quanto maior ela for, mais fechada para cima ela é. Quando ela for 0, ela é uma reta. O parâmetro b, o que ele faz? Vamos ver se vocês observam. O parâmetro b, ele faz a parábola andar em cima desse ponto fixo aqui, né? Esse ponto fixo é o nosso c. É o 1,5. Tá vendo que ele está pertinho do 1 aqui, é maior que 1. Nosso 1,5 é esse ponto aqui. Ou seja, o c permanece fixo e o b ele vai fazer a parábola andar em cima desse ponto, né? Vocês percebem o seguinte, que se o b for negativo, as raízes da equação vão estar do lado direito do gráfico, ou seja, no lado positivo do eixo x. Se o b for positivo, as raízes vão estar do lado direito, do lado esquerdo, perdão,
do eixo x, ou seja, do seu lado negativo. Aqui, quando b é 4, por exemplo, as duas raízes são negativas. Quando b for menos 4, por exemplo, as duas raízes são positivas. E o parâmetro c, o que ele faz na equação do segundo grau? O parâmetro c, ele apenas desloca a equação do segundo grau no eixo vertical. Ou seja, quanto maior o c, mais alto ele vai estar. Por exemplo, eu falei que o c é essa interseção aqui, né? Então, se eu aproximar aqui o c do 1, essa interseção vai se aproximar do nosso 1 aqui, ó. Quando eu faço c exatamente em cima de 1, a nossa interseção está exatamente em cima do parâmetro 1. Quando c for 0, a nossa interseção está passando exatamente sobre o 0. A gente pode perceber também uma coisa, que quando c for 0, uma das raízes é 0. Ou seja, se ele não tem o parâmetro c, se ele é só, por exemplo, ax² mais bx, não tem o termo independente, quer dizer que já que uma das raízes é 0. Isso a gente pode tirar também, como vemos ali no gráfico. E se o c for negativo, quer dizer que a sua interseção ela vai estar abaixo do eixo x, né? Vai estar na parte negativa do eixo y. Então, galera, a gente criou uma equação do segundo grau, né? Uma função quadrática geral, e a gente muda os parâmetros a, b e c, e a gente vai vendo automaticamente o que acontece com a nossa função do segundo grau, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa 17ª aula e espero vocês até a próxima. Muito obrigado, voltem sempre.